Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula dos temas integradores em educação. Eu sou a professora Ruth. Nós vamos falar hoje sobre juventude e sociedade dentro do tema integrador Educação e Direitos Humanos. Olha lá para a telinha. Eu trouxe para vocês essa imagem aqui para vocês fazerem uma breve apreciação, e reflexão sobre o que acontece nessa imagem. Olha aqui para mim. O que acontece então nessa imagem? O que vocês conseguem observar? A gente consegue perceber que os jovens estão ali conversando entre si, eles estão dialogando e construindo entre eles formas de lidarem com a sociedade, maneiras que eles vão se relacionar com a sociedade. Porque ao longo da vida, a juventude, então, ela é uma faixa etária intermediária entre adolescente e adulto. É uma faixa etária que tem a construção ali da vida profissional, eles estão próximos a constituírem família. Uma faixa etária, então, muito dependente economicamente, inclusive da família, tá? E vem deixando de ser um espaço, assim, privado, ou seja, de decisões da família, para se tornar, então, uma interferência, pública. Por quê, gente? Porque na época, nas antigas sociedades, na verdade, as crianças, entre 5 e 6 anos, elas já lidavam já com os afazeres domésticos. Elas tinham total responsabilidade com toda a questão de suprir as necessidades da família. E elas ficavam incumbidas dessas necessidades, dessas tarefas, até a proximidade da morte. Com a transição, então, dessas sociedades agrárias, a gente tem, então, a preocupação agora pública, as políticas voltadas para essas crianças, que começam a inseri-las, então, na educação, tira essas crianças do mercado de trabalho, e dessa forma, então, a gente começa a ter um olhar diferenciado. Então, agora, a partir desse momento, o que nós vamos fazer? A gente vai, então, entender cronologicamente o que significa a juventude, entender as características, as transformações que essa juventude vem promovendo na sociedade, tá? Então, para isso, vamos lá para a telinha? Olha só que interessante que eu trouxe para vocês aqui. A gente tem, então, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, que os adolescentes estão entre a faixa de 12 a 18 anos. De acordo com a OMS, indivíduos entre 10 e 19 anos são adolescentes. E de acordo com a ONU, os indivíduos com idades entre 15 e 24 anos são jovens, tá? Entre a faixa, então, de 15 a 29 anos, de acordo com a PEC, essa faixa etária está relacionada, então, com os jovens. Olha aqui para mim. Essa faixa etária de 15 a 29 anos, de acordo com a política de juventude, ela vai dividir essa faixa em 3 grupos, que a faixa de 15 a 17 anos são denominados jovens adolescentes, entre 18 e 24 anos são classificados como jovens e a faixa de 25 a 29 anos são jovens adultos. Então, se a gente for considerar essa divisão, a gente percebe que o primeiro grupo já está, então, incluso nessa política cronológica de classificação de jovens, tá? Mas olha só, gente, vamos falar um pouquinho sobre juventude e juventudes? Olha lá para a telinha. Vamos ler aqui? O que é juventude e juventudes? Juventude é uma construção histórica e social, Cada época e cada setor postula diferentes maneiras de ser jovem dentro de situações sociais e culturais específicas, É uma produção de uma determinada sociedade e está relacionado com formas de ver os jovens, inclusive por estereótipos, momentos históricos, referências justificadas e situações de classe, gênero, raça, grupo, contexto histórico, entre outros. Então, pessoal, olha só, para a gente falar de juventude e juventudes, a gente precisa partir da afirmação que não tem uma única juventude, porque essas juventudes elas vão se constituir em um conjunto diversificado, com diferentes parcelas em oportunidades, com dificuldades, com facilidades e poder dentro da nossa sociedade. Mas para a gente avançar um pouco essa ideia de juventude, a gente precisa entender sobre a sociologia da juventude, as suas categorias e as suas teorias, Vamos fazer uma leitura dinâmica, então, desses elementos? Vamos lá para a telinha? Bom, vamos falar então sobre a sociologia da juventude, que na verdade é uma categoria social que está dentro de sociedades modernas. Por que a gente fala dentro da sociedade moderna? Porque em 1850, a gente tinha então a preocupação da faixa etária dos jovens. Em 1950, a gente começa a ter a fala sobre os jovens com mais intensidade. Tá? Olha aqui para mim. Por que a gente está falando sobre isso? Porque em 1850, a preocupação da sociedade era inserir o jovem no mercado de trabalho. Qual a idade dele, então, no mercado de trabalho? Que idade que ele vai avançar para o mercado de trabalho? A partir de 1950, no pós-guerra, a gente retoma essa ideia de juventude e começa a querer categorizar essa juventude e começa também a querer teorizar a juventude. Que teorias são essas? Tá? Olha para a telinha. A teoria da juventude vai tratar, então, de como que o jovem ele era visto na sociedade. Dentro da teoria geracional, a gente trata o jovem, então, apenas como uma faixa etária.
Lá na teoria classista, a gente começa a tratar os jovens dentro de classes sociais. E na cultura juvenil, a gente começa a tratar os valores. Mas olha para mim, gente, não existe essa possibilidade de você trabalhar, né, essas teorias compartimentadas. A gente precisa unificar. Então, jovens de diversas classes sociais podem produzir músicas, né, expressar suas ideias através das músicas, através da música e pensando também na ideia de idade, né? Qual é a idade do jovem? Que idade ele pode ter para fazer uma música? Então, a gente não pode pensar em tratar essa questão da juventude de forma compartimentada. E a gente precisa ressaltar também que a leitura do jovem nesse tempo contemporâneo ele vai envolver uma categoria muito dinâmica de vários elementos, né? E falar de juventude é falar sobre várias questões. E vamos falar dessas questões agora, né, no próximo telinha. Olha lá, pessoal. Eu coloquei para vocês essa imagem aqui, né? E essa imagem eu quero que vocês observem bastante, porque a gente tem os jovens ao centro. E olha só quais são as questões que estão envolvidas nos jovens. A gente tem a questão da cultura, das ideologias, da violência, a gente tem os movimentos sociais, passa pelas instituições e vai lá, né, para a questão do gênero, tá? Volta aqui para mim, pessoal. Por que isso, né? Por que a gente vai falar assim? Por que a gente vai tratar esses temas? Porque é muito importante. Não dá para falar de juventude sem falar sobre as interferências que eles fazem, né, no mundo, tá? Olha para a telinha. A gente vai falar sobre movimento social. Né? O que é movimento social? Para falar de movimento social, a gente precisa falar de direito à manifestação, que é assegurado pelo artigo 5º, né, do inciso 16º da Constituição Federal de 1988. Movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem e que demandam ou que lutam por uma causa social e política, né? É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos, exigir os seus direitos, né? São fenômenos históricos que resultam, né, de lutas que vão se transformando, introduzindo mudanças estruturais na sociedade. Olha aqui para mim. Mas quais são os tipos de movimentos que nós temos? A gente precisa falar sobre eles, tá? Vamos lá para a tela? Olha que interessante. Nós temos dois tipos de movimentos sociais, que vocês estão vendo aqui, que é o conjuntural e o estrutural. Tá? Conjuntural, então, é um movimento que surge devido à demanda específica e que tem curto prazo. Por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem. O estrutural é um movimento que quer conquistar coisas a longo prazo. Né? Por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim do racismo. Olha aqui para mim. E falar sobre isso é muito importante, por quê? Porque ao longo da história, os jovens se movimentaram nesses movimentos sociais, né? Eles foram transformando a história do nosso país, porque, na verdade, eu vou falar sobre o Brasil, especificamente aqui, né? E através desses movimentos, a gente teve mudanças muito pertinentes na nossa sociedade. Olha lá para a tela. A gente teve, por exemplo, um dos movimentos, né, que a gente pode falar aqui foi o tenentismo, que aconteceu em 1920, entre 1920 e 1930, né? É considerado um movimento social de caráter político. Ele recebeu esse nome por conta dos integrantes, que na maioria eram jovens, né, tenentes do Exército Brasileiro. O objetivo final, então, era derrubar as oligarquias que estavam no poder. Olha só que legal o próximo movimento, que foi a passeata dos 100 mil, no ano de 1968. Ela aconteceu, então, né, foi durante os anos de 64 a 1985, onde o Brasil vivia, né, um período de ditadura militar. Né? Começou com a deposição do presidente João Goulart e ficou marcado pela restrição de liberdade e política, dentre outras medidas que mostravam que o regime estabelecido era de fato mesmo, né, um regime, uma ditadura. Tá? A morte do estudante Edson Luiz durante a invasão de um restaurante no centro do Rio de Janeiro, né, pelos policiais militares, culminou, então, na intensificação desses protestos. Continuando aqui, eu trouxe para vocês também os Direta Já, né, que foi um movimento político, né, de cunho popular, que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República. No Brasil, começou em maio de 1983 e foi até 1984, que mobilizou milhões de pessoas em comícios e passarelas. Né? Contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. O processo de eleição direta só ocorreu em 1989, né? 29 anos depois da escolha do último presidente, em 3 de outubro de 1960. Continuando, a gente ainda tem o Fora Collor, né, que foi aquele movimento dos caras pintadas. Né? Fernando Collor de Mello foi um dos presidentes que mais marcaram a história do Brasil, foi o primeiro civil a assumir a presidência, né, pelo voto direto em quase 30 anos e foi o primeiro presidente a sofrer um processo de impeachment e ser afastado pela presidência. Ainda, falando de movimentos sociais, em 2013 a gente teve um movimento de muitas bandeiras, né, mas com o protagonismo da juventude brasileira.
né, que foi uma onda de pequenos protestos realizados por movimentos estudantis de algumas capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis, com o foco principal de barrar o aumento nas tarifas de transporte público. A Primavera Secundarista, em 2016, que foi um movimento de ocupações de escola contra o projeto de reorganização do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que preconizava o fechamento de centenas de escolas estaduais, né? Essa decisão ela foi revogada e mais de 590 escolas por todo o país elas foram ocupadas pelos estudantes contra o sucateamento da educação pública. Olha para mim. Por que a gente está falando sobre isso? Porque os movimentos sociais realizados pelos jovens, né, eles transformaram a realidade da nação e colocaram esses personagens, eles como personagens, no centro, né, e na construção da democracia do país, tá? Bom, esses movimentos também estão atrelados à questão da cultura. Vamos falar um pouquinho de cultura, né? Os jovens se expressam culturalmente de diversas formas, como consumidores de bens culturais ou como criadores das suas próprias expressões, né? E por que eles fazem isso? Eles fazem isso com o intuito de mostrar à sociedade e ao mundo a importância dos seus valores, né, e da cultura no processo de transformação da realidade deles, tá? Então, para a gente poder falar sobre isso, a gente precisa, né, tentar observar isso de uma forma mais interessante. Vamos para a telinha? A gente trouxe para vocês aqui, nós trouxemos essa imagem para vocês pensarem o seguinte, olha só, os jovens se expressam através da música, né? As tatuagens também, é uma forma deles também colocarem aquilo que eles pensam, tá? Eles podem se expressar também através de danças, né? Eles se encontram também, muitas vezes também, em muitas séries, né? Eles também podem se expressar, né, através das séries, porque as séries também trazem, gente, um contexto da realidade que eles também podem estar vivendo, tá? Continuando, eu trouxe aqui para vocês, em relação à questão das expressões musicais, a gente tem aqui, né, eu trouxe uma parcela, uma amostra aqui. Então, a gente tem samba, pagode, hip hop, né, a gente tem funk, a gente tem rap, tá? E por falar na questão de cultura, né, a gente também tem as expressões artísticas, que eles podem se manifestar através do teatro, né, das danças, né, danças indígenas, danças africanas, danças de rua, né, e através também de filmes, tá? Então, os homens estão totalmente envolvidos com essas expressões culturais, com essas expressões musicais e com essas expressões artísticas, tá? E por quê, gente? Porque a gente sabe que toda essa construção dos jovens, né, na sociedade, ela é de muita importância. E por falar nisso também, da questão de questões importantes, vamos falar sobre gênero, juventude? Por que a gente tem que falar? Porque a sexualidade, ela ainda é um grande tabu na nossa cultura, tá? Mas a gente precisa falar, porque a desinformação sobre este tema tem gerado muito sofrimento em muitas pessoas, principalmente entre os jovens, tá? Porque a noção de gênero, tá, nos debates, né, ela é de extrema importância, porque vai fazer com que as pessoas entendam que a sexualidade ela pode se expressar de várias formas. Olha para a telinha. Essa imagem aqui eu trouxe para vocês entenderem o seguinte, né, que os jovens eles estão inseridos, né, nesse momento, agora, inclusive, esse debate tem sido muito intensificado, principalmente pelos jovens, tá? Por quê? Né? Porque a gente precisa, de fato, entender que é mais uma das reivindicações dos jovens, tá? E por quê, gente? Por que a gente precisa entender isso? Porque isso vai fazer com que os jovens consigam, né, se posicionar na sociedade de várias formas. Essa imagem, então, ela faz referência à luta dos jovens, né, para se colocarem na sociedade sem que eles sejam, né, julgados, tá? Olha para a telinha. O que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe essas imagens porque o debate sobre gênero, ele vai passar pela ideia de sexo, pela ideia, né, da orientação e a identidade e pela ideia de gênero. E por que esse debate tem sido tão intensificado, principalmente entre os jovens? Porque houve, né, de acordo com a imagem que vocês estão vendo bem, uma repressão muito grande da proibição, né? Olha, você é menino, você não pode brincar com coisas de menina. E você é menina, você tem que se vestir como menina, né? Essa repressão trouxe muita angústia, muita dor, né? Por isso que falar sobre sexualidade é tão importante, tá? Olha só, gente, a gente precisa, né, entender sobre gênero, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Agora a gente precisa abordar uma outra questão também muito importante, que são as instituições, né? Como que as instituições, elas têm tratado os nossos jovens, tá? Porque a posição do jovem na sociedade, ela é muito importante, né? Com o passar dos anos, essas relações, ela tem se mostrado de uma forma muito consciente, tá?
E essas relações elas têm que se dar de uma forma muito saudável e a gente tem que pensar que a instituição maior, que na verdade tem que se preocupar com a juventude, é o Estado. E a gente tem observado que o Estado tem deixado, infelizmente, a desejar em relação a cuidado dos jovens, tá? Mas olha só, vamos para a telinha aqui. Quais são essas instituições que nós temos aqui? Quando a gente fala de Estado, a gente fala de leis, né, que o Estado tem que garantir para os jovens, né, para que eles possam se movimentar na sociedade de forma digna. Como que os jovens eles são vistos pela família, né? A gente antes tinha uma família nucleada, né, marido e mulher. Agora os jovens, né, nessa construção dessa ideia de identidade, da questão da sexualidade, a gente começa a ter então famílias aí que podem ter 2 pais, né, 2 mães, famílias que podem partir para a produção independente, né? A gente tem famílias, né, héteros, homossexuais. Tá? A relação da igreja com os jovens também, ela começa a mudar um pouco, porque, na verdade, os jovens começam a trazer para dentro das igrejas, né, inovações, né, estilos musicais, né, estilos de comportamento também, né? As indústrias que estão atreladas ao lazer, tá? São indústrias, né, de entretenimento, elas começam, então, a observar o jovem de uma maneira diferenciada. Quais são as necessidades desse jovem? Tá? O mercado de trabalho também, né? O que tem o mercado de trabalho? O mercado de trabalho ele começa a pensar agora que o jovem não pode só mais ter um diploma. Esse jovem também, ele precisa estar envolvido em outras questões trabalhistas, né? Ele pode estar envolvido também em cursos, né, que possam trazer para ele um protagonismo ainda maior, além do diploma, tá? E a escola, né, gente? A escola agora não é só um local de passar informação. A escola agora realmente é um local que ensina os jovens, né? Que vem trazer para os jovens, então, toda essa conscientização da sua posição dentro da sociedade, ok? E a gente precisa falar também da violência, né? Infelizmente, a gente sabe que os jovens são vulneráveis, né? Aliás, é uma parte da população brasileira que é muito vulnerável à violência, tá? As estatísticas, elas mostram, né, que essa violência se transformou em uma das principais causas de morte entre os jovens, tá? E de acordo com a Unicef, né, 16 crianças e adolescentes brasileiras morrem por dia, em média, vítimas de homicídio. Mas a gente está falando de homicídio, né? Mas olha só, quais são os tipos de violência que existem? Olha para a telinha. A gente tem a violência doméstica, né? Muitos jovens, muitas mulheres aí em relacionamentos abusivos. A gente tem o Estado, que infelizmente não protege os jovens de uma forma efetiva. A gente tem a violência do racismo, a gente tem a violência da homofobia e também a violência dos assassinatos. Tá? E isso realmente é muito sério, é algo que a gente precisa trazer, essa discussão, ela tem que estar sempre em voga para que a gente possa mudar a realidade do nosso país. Tá? Bom, apesar de tudo isso, os jovens são considerados o futuro imediato da sociedade, né? Por isso que se faz necessário de assegurar que se desenvolvam habilidades e competências, né, para que eles tenham conhecimento dos seus direitos e deveres, tá? Então, pessoal, vamos olhar para a telinha ali, né? Essa questão de direitos e deveres vai passar, então, pelo Estatuto da Juventude. Então, dentro do Estatuto da Juventude, a gente tem a Lei número 12.852, de 5 de agosto de 2013, né, que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas da juventude e dispõe sobre o Sistema Nacional de Juventude, tá? E essa lei, ela reconhece a existência da diversidade e busca garantir, né, a igualdade dentro dessa diversidade. Continuando falando sobre isso aqui, então, né, a gente tem aqui os princípios do Estatuto da Juventude, que é promover a autonomia e emancipação dos jovens, né, promover a participação social e política de forma direta e por meio, né, das suas representações, promover a criatividade e a participação no desenvolvimento do país, né, reconhecer o jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares, né, promover o bem-estar e experimentação e desenvolvimento integral do jovem, respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude, promover a vida segura, a cultura, a paz, a solidariedade e a não discriminação e valorizar o diálogo e o convívio do jovem com as demais gerações. Olha aqui para mim. A gente tem mais direitos, né? A gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso, até para o jovem se posicionar dentro da sociedade. Olha para a telinha.
Bom, gente, o Estatuto da Juventude, dentro do artigo 23, ela garante meia entrada cultural, né, e gratuidade para jovens de baixa renda, tá? O artigo 32, né, ela garante meia passagem no transporte coletivo interestadual para jovens de baixa renda. Lá no artigo 17, né, ela garante direito à diversidade cultural e à igualdade de direitos de oportunidades. Não será discriminado por etnia, cor de pele, cultura, origem, idade, sexo, orientação sexual, idioma ou religião, opinião, deficiência, condição social ou econômica. E, continuando, né, para a gente fechar aqui, a gente tem o artigo 20, que fala sobre o direito à saúde e à qualidade de vida, considerando as suas especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral. Bem, vocês precisam entender, então, que, né, falar sobre esse assunto é de extrema importância. A gente precisa sempre estar debatendo sobre a juventude na sociedade, porque, afinal, são eles também que transformam a nossa sociedade e alavancam o nosso país, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima.